Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero compartilhar com você algo que o Senhor Deus colocou em meu coração quando estava lendo o texto que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 19, que está assim: O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Eu acho muito impressionante esta história verídica que aconteceu com esta mulher. Nós não temos o nome dela, nós sabemos apenas que ela era sunamita e que ela tinha um cuidado muito especial com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, quando ele passava pela região dela, ele acabava se hospedando na casa desta sunamita, que era uma mulher rica, né? E ela mandou construir ali, nas suas dependências, um quarto especial para o profeta Eliseu, para ele descansar quando ele estivesse de passagem pela sua região. E o profeta Eliseu se apegou muito a essa mulher, e ele então profetizou que essa mulher, que era estéril, teria um filho. E de fato ela engravidou e teve um filho. Porém, um tempo depois, esse menino veio a falecer nos seus próprios braços, nos braços dessa mulher. Então você imagine, né? Ela era o filho do seu desejo, da sua vontade, porque ela era estéril, e aquele menino morre nos seus braços, o pai não sabe que o menino morreu, e aquela mulher, ao invés de sair gritando, berrando, desesperada, em pânico, ela não faz nada disso. Na hora da sua perda, o que ela faz? Ela pega o corpo do seu filho, coloca-o dentro do quarto do profeta, o mesmo quarto que ela tinha preparado para o profeta. Ela deixa o corpo do menino lá, do seu filho lá, e vai atrás do profeta. E nada diz ao seu marido. Seu marido, então, ela tem um encontro com ele, ela pede uma montaria para ir até o profeta, que estava distante da sua casa 40 quilômetros, cerca de 40 quilômetros. E ela então chega ao marido e diz: olha, eu preciso de uma jumenta, preciso de um servo para ir ao encontro do homem de Deus. E ele pergunta: mas por que você vai agora? Não tem nada de especial. Ela diz: não se preocupe. Então me impressiona, sim, esse autocontrole dessa mulher, que perde o seu filho em seus braços, coloca o corpo do seu filho dentro do quarto do profeta, e aí vai atrás do homem de Deus, o profeta Eliseu. Eu fico pensando que existem algumas lições aqui, né? Algumas lições preciosas para nós que enfrentamos momentos de perda. Quando nós enfrentamos ou vamos enfrentar a hora da perda, como reagir? Não estou dizendo que é errado nós chorarmos, nós ficarmos realmente profundamente tristes, mas esta história demonstra que nós devemos depositar toda a nossa confiança em Deus, mesmo enfrentando a hora da perda. Jó fez isso. Quando ele perdeu tudo, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então parece-me que esta reação desta mulher sunamita, bem como de Jó, revela a confiança em Deus mesmo na hora mais difícil que podemos enfrentar. Essa mulher, então, procurou o homem de Deus, e essa outra lição que nós devemos ter, não somente colocar tudo nas mãos de Deus, mas ir ao encontro de Deus. Como? Ela fez isso indo atrás do representante de Deus, que era o próprio profeta Eliseu, para colocar diante do profeta Eliseu toda a sua dor, toda a sua tristeza pela perda que havia sofrido.
Então, ela foi confortada, consolada, porque de fato Deus respondeu, ou melhor, confortou, respondendo a oração dela, dando de volta o seu filho. O seu filho retornou à vida. Meu amigo, minha amiga, o que eu quero dizer com toda essa história? Na hora que nós enfrentarmos aquilo que nós tememos, a primeira coisa que nós precisamos fazer, conforme essa história que nós acabamos de ler, é colocar toda a nossa confiança no Senhor Deus. Coloque toda a sua confiança em Deus. Ele está no controle de tudo. Embora para nós possa parecer que não, mas Deus está no controle de tudo e é por isso que nós devemos colocar toda a nossa confiança no Senhor. E mesmo na hora mais difícil, seremos sim ministrados pelo Espírito de Deus e a paz que excede a todo entendimento tomará conta de nosso coração, de modo que responderemos àqueles que vierem ao nosso redor, perguntando sobre a nossa situação, responderemos como esta mulher: não se preocupe, porque Deus está no controle de tudo. Que Deus te abençoe e que no próximo programa nós possamos nos encontrar com a bênção do Senhor. Até lá.